Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Como eu sempre digo por aqui, estou Patrícia Zene Benites, psicóloga e escritora, e hoje venho compartilhar uma crônica. Aliás, esse mês eu estou compartilhando crônicas deste livro aqui, ó, Crônicas de Porto Alegre, que foi lançado em 2025 em homenagem a todas as escritoras e escritores que fizeram parte desse primeiro volume e todas aquelas que estão no Crônicas de Porto Alegre 2026, recentemente lançado e que já está aí à disposição, né, de vocês. E que eu tenho muita felicidade, muita gratidão de ter feito parte tanto do primeiro quanto dessa segunda edição, né? Numa publicação que foi organizada por Paulo Tim, né? E também pelo Adelicel, que são maravilhosos, maravilhosos. Mas antes de ler a crônica, aliás, eu vou ler a crônica de mim mesma. Vou ler a crônica que eu fiz no ano passado. Mas antes, convido vocês a curtirem, compartilharem, se inscreverem aqui no canal, para estar sempre nos apoiando, né, a continuar essa caminhada. E a crônica, então, que eu vou estar lendo, se chama Porto Alegre, do real para o imaginário, do imaginário para o real. Refletir sobre Porto Alegre pode ser fácil e complexo. Depende do ponto de vista. Ao gosto do freguês. Podemos ter nascido, escolhido viver ou ter se despedido. Há sempre sentimentos, diferentes percepções envolvidas. Nasci e cresci nessa cidade. Fui embora, voltei. Entre idas e vindas, o porto que ainda permaneço é aqui. Alguns chamam de Portinho e no verão, Forno Alegre. O fato é que a cidade acolhe quem chega. Já foi um polo cultural que ainda resiste e insiste em existir. Podemos enxergá-la na vastidão da metrópole, com uma população estimada pelo IBGE em 1.389.322 habitantes, enredadas em 495.977 quilômetros quadrados, ou percebê-la a partir dos 94 bairros existentes, cada um com as suas potencialidades e fragilidades. Na imensidão da sua área, podemos perceber muitos territórios. Aliás, há recantos da cidade que se assemelham a regiões interioranas, não somente pela existência da área rural, mas pela característica de organização das residências, ruas e arborização. Quem não se encanta ao passar pela Avenida Manuel Elias e vislumbrar entre os prédios e casas uma propriedade com um campo verdinho, vacas e bois se deliciando e uma casa lá no coração da propriedade? Agito para quem gosta e calmaria para quem prefere o silêncio. Uma cidade que proporciona a interação e o distanciamento simultaneamente. Andar pelo município em determinados momentos pode ser desafiador e exige paciência. Aliás, o transporte público está difícil, com diminuição de ônibus e linhas em que a população passa trabalho para se deslocar. Uma cidade que enfrenta problemas estruturais graves, expostos durante um dos maiores desastres registrados no Rio Grande do Sul, ocorrido em 2024. Os sinais que vinham sendo dados em eventos anteriores ainda não tinham sido suficientes para a prevenção. Aliás, às vezes, a prevenção está presente somente nos discursos e as ações são tomadas
quando a emergência ou urgência está em curso. É bem verdade que hoje estamos atentos aos sinais de alerta, mas ainda temos uma estrada pela frente. Claro, sintomas de uma sociedade que age basicamente na crise e não para evitar o colapso. O aumento da desigualdade social, que vem se consolidando desde 2020, nos entristece profundamente. Situação que nem sempre é percebida por aqueles que tropeçam nas pessoas em situação de rua e que procuram em frases prontas e simples a solução de problemas graves. Obstáculos que não são, infelizmente, a realidade somente de Porto Alegre, mas que expõem o quanto o tecido social está com imensas fissuras. É visível o aumento de pessoas que andam com caixas de balas e doces, ofertando a quem passa para ganhar o dinheiro do dia, ou daqueles que ficam próximo a casas de doces pedindo ajuda para comprar potes de paçoca ou rapaduras para vender. A cidade das praças e do Brique da Redenção. Aliás, quem ainda não desbravou a Avenida José Bonifácio agarrado no chimarrão num domingo qualquer, quem não zanzou pelo Parque Farroupilha entre as carrocinhas de pipoca e algodão doce? Quem não se sentou em uma canga para ler ou simplesmente contemplar as pessoas caminhando e os cachorros brincando? Bem, quem ainda não teve a oportunidade, sinta-se à vontade. Cresci nessa cidade. Aprendi a andar rápido pela rua da praia, mas aprendi também a contemplar os prédios antigos com sua arquitetura fenomenal, muitas vezes escondida pelo nosso descuido. Aqui fiz amizades que perduram até hoje. Vi o bairro onde resido aumentar, a avenida que antes era de chão batido e de duas mãos em pista simples se tornar uma das principais da cidade, hoje asfaltada e com pista dupla. Alguns chalés da minha rua se transformaram em casa de alvenaria. Mudanças que podem acontecer quando nos deparamos com a cronologia do tempo. A cidade que é reconhecida como uma capital bem arborizada e tem a Rua Gonçalo de Carvalho considerada Patrimônio Ambiental de Porto Alegre, também é a cidade que promove desmatamentos. É visível percebermos quanto estamos perdendo áreas arborizadas tão necessárias para a nossa qualidade de vida. Um dos motivos que nem me atrevo a falar é a exploração imobiliária, tão presente na vida de muitas cidades, pois se começar, vou longe. Porto Alegre tem se transformado. Caminhar pelas ruas do centro, que até pouco tempo mais se assemelhava a um formigueiro, hoje tem ruas que parecem mais largas do que são. Estabelecimentos fechados. Alguns novos, bem verdade, mas o quantitativo de placas aluga-se é impressionante. Muitas pessoas e empresas permanecem em home office desde 2020. O desastre de 2024 foi um agravante, impulsionando alguns comércios que estavam se restabelecendo a fecharem as portas. Alguns se reinventaram. Os sinais de desastre de 2024 não estão somente marcados na régua do querido mercado público que passou por um grande incêndio em 2013. Sistema e águas que não foram de março, mas de maio. Estão em muitas casas, prédios na vida de todos aqueles que precisaram atravessar esse período tão grave e que ainda sofrem as consequências. Querido pôr do sol do Guaíba, reconhecido pela sua beleza, tem trazido o alento e a perspectiva de um novo dia. Reconhecer que a cidade tem a sua
suas dificuldades não nos impede de contemplar a rua, seja através das vidraças de um ônibus, de um banco de praça ou ainda degustando um bom café. Reconhecer pode nos instigar a exercitar a nossa cidadania com consciência, cuidando dos nossos espaços, participando de grupos, associações e discussões para a melhoria da cidadania, que não implique, no meu ponto de vista, há concessões de espaços públicos que podem impedir o livre acesso daqueles que ainda procuram amenizar o seu sofrimento em parques da cidade. Dentre tantos temas, imaginaram que eu não ia escrever sobre a Casa Mário Quintana, Teatro São Pedro, usina do gasômetro ou livrarias e bibliotecas? Capaz! Inicio pela Casa Mário Quintana, antigo Hotel Majestic, do coração de Porto Alegre para o mundo. Escolho falar sobre a importância desse lugar na minha caminhada literária, antes mesmo de imaginar aonde chegaria. Passei muitas tardes participando de oficinas de escrita criativa durante a adolescência. Lá conheci um grande amigo que permanece no meu coração e desbravei o gosto pela escrita. A casa proporciona aos amantes da cultura uma imersão pelas diferentes possibilidades, uma pausa necessária para nos abastecermos de vida. Sem falar sobre um dos nossos maiores poetas que viveu por tantos anos no hotel e nos deixou um legado que vai muito além do nome da casa. Falar do Teatro São Pedro sem lembrar das icônicas apresentações de tangos e tragédias é inimaginável. Muitos outros shows e peças teatrais fazem parte dessa história, assim como a querida Eva Sofer, que emprestou sua voz e vivacidade para coordenar o teatro de 1975 a 2018 e lutar para a construção do Multipalco, um complexo também situado no coração da cidade. Já a usina do gasômetro, tão popular por abrigar múltiplas atividades, desde teatro, música, feiras, exposições, entre outras, está dando sinais de fumaça e aos poucos está retornando ao cenário cultural. Esteve fechada por muitos anos para a reforma, mas foi reaberta parcialmente a uma concessão à vista. Futuro incerto, mas desejamos que possa oportunizar muitas ações que fortaleçam a cultura da nossa cidade e do nosso estado. Bem, agora falo sobre dois dos recantos que mais adoro: as livrarias e bibliotecas. Em uma sociedade que vem modificando o hábito da leitura, migrando para as plataformas digitais, vou dizer que nada substitui tocar os livros. Adentrar uma livraria ou biblioteca é abrir as portas para o inimaginável. É permitir que o infinito aconteça a cada passo, a cada instante, uma nova oportunidade para desbravar diferentes mundos. No nosso portinho, existem algumas livrarias e bibliotecas que continuam insistindo. Nós agradecemos e temos a grande responsabilidade de encantar novas leitoras e leitores para que percebam quanto o livro tem poder. Tem o poder de criar resiliência, reflexão, conhecimento, paixão e encantamento. Convido cada leitora e leitor a vislumbrar uma livraria ou biblioteca, seja no seu bairro ou qualquer outro recanto dessa cidade, e adentrar nesse mundo interdimensional. Finalizo a breve crônica dizendo que o Porto permanece alegre, através do sol que ultrapassa as nuvens e nos faz respirar e acreditar que um novo amanhecer é possível.
sabe, parando, respirando e sentindo, mesmo diante dos problemas que a nossa cidade enfrenta, possamos enxergar o quão belo e possível é viver aqui. Essa crônica, ela foi feita com muito carinho, assim, né, e a escrita faz isso com a gente, né, e eu acho que é o convite, né, para participar dessa primeira edição, do Crônicas de Porto Alegre, fez com que eu pudesse rememorar e fazer uma imersão. O que eu queria falar naquele momento, né? Na Crônicas de Porto Alegre, nesse volume de 2026, eu escolhi falar alguns outros aspectos, mas é muito interessante isso, né? Uma imersão que me trouxe sentimentos, que me trouxe desenhos, que me fez revisitar a minha história aqui em Porto Alegre. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários aqui. É sempre muito bom poder compartilhar, trocar com vocês aqui. Que sejamos luz, paz, sabedoria, encantamento, consciência e até a próxima.